Olá, bom dia. Nós chegamos à Europa, estamos na Itália, estamos em Roma, mas chegamos ontem à noite e hoje de manhã já vamos pegar a estrada em direção a Assis. Nós estamos acompanhando um grupo de 40 baianos viajando com a Rap Tour e o programa Passaporte. O roteiro é um roteiro escolhido a dedo, um roteiro maravilhoso. E eu tenho certeza que você vai gostar de passear pela Europa ao lado da Rap Tour e ao lado do programa Passaporte. A Itália é um país localizado no sul do continente europeu. Ele ocupa quase toda a Península Itálica, mais as ilhas da Sardenha e da Sicília. Ao seu norte está a França, a Suíça, a Áustria e a Eslovênia. O Vaticano e a cidade de San Marino são estados independentes dentro do território italiano. A Itália foi a terra dos etruscos, dos gregos, dos romanos. Roma, sua capital, é historicamente importante, sobretudo como núcleo da Roma antiga e da Igreja Católica. Nos últimos 3.000 anos, a Itália recebeu migrações e invasões de povos celtas, sarracenos, normandos, plantagenetas, germanos, francos, lombardos e gregos bizantinos, seguidas pelo período da Renascença italiana, quando a Itália enfrentou algumas guerras, foi dividida e experimentou dominações estrangeiras antes de ser unificada. Durante o período da monarquia italiana e durante as duas guerras mundiais, a Itália passou por muitos conflitos, mas a estabilidade política e econômica foram restauradas após a proclamação da República. A Itália é um país desenvolvido, membro do G8, da OMC e fundador da União Europeia. Tem o maior patrimônio artístico do mundo, com o maior número de patrimônios mundiais da Unesco. A beleza e variedade de suas paisagens deixam orgulhosos os italianos e os visitantes perplexos. Chegar de Salvador até a Itália é muito fácil. Os voos da TAP te levam de Salvador até Lisboa diariamente e de lá as conexões para a Itália são excelentes. Chegamos em Roma super descansados, bem dispostos e ávidos por levar daqui o melhor de uma viagem. Para a viagem perfeita, é fundamental que você desembarque de você mesmo. Deixe as preocupações para quando voltar, deixe de lado as tristezas, o mau humor, as indisposições e se abra para a vida, se abra para o outro, com um sorriso no rosto, capaz de superar tudo. Se você estiver num grupo de viagem, saiba que terá uma programação a cumprir e que ela foi planejada para valer o seu investimento. Eu costumo dizer que mau humor e preguiça em euro causam prejuízos irreparáveis. Viajar com a Rap Tour e com a Forever é estar na companhia de profissionais qualificados. E isso significa a segurança de uma assistência 24 horas, equipamentos selecionados, guias competentes, hotéis bem localizados, pontualidade e, acima de tudo, um roteiro elaborado por quem conhece o destino para onde está te levando. Isso faz uma diferença enorme. Tem sempre alguém que quer uma sugestão diferente ou precisa de alguma coisa específica e não tem nada pior numa viagem do que a companhia de um agente de viagem amador. Portanto, antes de sair de casa,
Pense na viagem dos seus sonhos e não abra mão dela. Pesquise sobre o agente de viagem, sobre a agência de viagem e sobre a operadora. Se quiser, ligue para mim. Eu terei grande prazer de poder te ajudar. A viagem até Assis foi perfeita. Entramos num grupo, na verdade, que já estava viajando com a Raptour pela Europa. O programa Passaporte tinha compromissos com a ABAV no Brasil e, portanto, entrou na viagem depois do grupo já ter passado pela Espanha, Riviera Francesa e também por Roma. A estrada até Assis, de Roma até Assis, é linda. Estamos na região da Umbria, província de Perúgia. Assis, ou Assisi em italiano, é uma cidade, uma comuna italiana e é sé episcopal no flanco ocidental do Monte Subásio e tem cerca de 24.443 habitantes e estende-se por uma área de 186 quilômetros quadrados. Assis é famosa por ser o local onde nasceram São Francisco de Assis, o Francesco Bernardone, que aqui fundou a Ordem dos Franciscanos em 1208, e de Santa Clara de Assis, fundadora da Ordem das Clarissas. A Basílica de São Francisco de Assis é um edifício classificado pela Unesco como Patrimônio Mundial. Tanto o mosteiro franciscano quanto a basílica inferior e superior de São Francisco começaram a ser construídos logo após a canonização de São Francisco em 1228. Ficaram prontos em 1253. Cenas da vida do santo são retratadas em seus interiores. O Papa João Paulo II reuniu aqui os líderes das grandes religiões do mundo em 1986 e em 2002 para orações conjuntas pela paz. Em 26 de setembro de 1997, um terremoto abalou Assis, deixando 4 mortos e danificando seriamente a basílica, que ficou fechada por 2 anos. Chegar a Assis emociona muito a gente. As paisagens são lindas, contam a história deste lugar. De cima, percebe-se claramente a demarcação dos antigos feudos que produziam e abasteciam o burgo onde moravam os nobres na parte mais alta da cidade. Dentro da Basílica de São Francisco, que também é linda, absolutamente linda por dentro, estão os restos mortais do santo São Francisco de Assis. É proibido fotografar e filmar, mas tivemos a sorte de sermos recebidos pelo Padre Santos, um franciscano brasileiro que mora e trabalha aqui na Basílica e nos emociona contando sobre a vida, a missão e a história de São Francisco de Assis. Não perca este encontro nos próximos blocos. Eu costumo dizer que o senhor do Bonfim é superintendente do programa Passaporte. À medida que a gente viaja, momentos acontecem nessa nossa trajetória que eu digo que é o dedo de Deus tocando o trabalho que a gente realiza. Nós estamos visitando Assis, nós estamos na igreja de São Francisco de Assis e estamos tendo o privilégio de conhecer um padre brasileiro, o Padre Santos, né, que é um pernambucano e que vive aqui na igreja de São Francisco de Assis. Aqui existe um convento também, né, padre? Há um ano. É um mosteiro, né, padre? Eu cheguei mais ou menos faz um ano, setembro do ano passado aqui. E, bem, a basílica é nesse complexo, onde a gente chamava, antigamente era chamado Colina do Inferno, porque aqui os soldados romanos degolavam os prisioneiros. E hoje ela é chamada de Colina do Paraíso.
justamente porque em 1230 esse terreno já tinha sido doado ao Papa e começaram a construção da Basílica para trazer o corpo de São Francisco. Então aqui compreende a Basílica de São Francisco e o convento, que também está ligado já há muito tempo, já bem no início também da construção, já idealizavam já a construção do convento. Atualmente nós somos 50 frades de diversas nações, então a gente tem Estados Unidos, Canadá, da América Latina temos alguns também, como eu, e do Brasil e do Uruguai. Depois nós temos da Filipinas, Japão, China. Sou o único brasileiro? Coreia, sou o único brasileiro atualmente aqui. E, bem, nesse complexo nós temos, onde é a habitação dos frades, que é o convento, nós temos a parte dedicada somente aos frades e a outra parte que é dedicada à formação. Mas aqui atualmente eles mudaram de lugar, estão agora em Pádua, no santuário de Santo Antônio. O senhor pertence à Ordem de São Francisco. O que vocês pregam? A gente busca cada vez mais na iluminação que São Francisco recebeu, trabalhar com a nossa evangelização. Nós somos em especial missionários. A gente deve, então, implantar a igreja nos lugares e daqui a pouco, então, chega os padres diocesanos para trabalhar ali. Então, é levar a mensagem de Cristo com o carisma franciscano, né? Que é o carisma que acredito que todo mundo conhece, que é uma alegria, né? Que é o amor, a paz, ou aquela oração de São Francisco, é incrível, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E cada vez mais penso que isso é a mensagem forte que está no centro da vida franciscana, a paz. Leva a paz ao mundo. Padre, aqui é uma imagem de São Francisco sem rosto. O que é isso, padre? Essa imagem é interessante porque reflete a tentação de São Francisco. E muitos episódios que a gente guarda nos escritos de São Francisco, na história de São Francisco, é dele falando sobre essa tentação de que ele sempre queria um dia casar e ter filhos. E quando então ele escolhe a vida franciscana, acontece algo importante da radicalidade, né, da vida de São Francisco, que é o voto de castidade, que vai dar a ele entender o que é ter irmãos. Bem, a vida toda então ele vai lutar contra isso. E um dos episódios interessantes é que um frade chama ele de santo. Meu santo, e ele vai dizer para o frade assim: não me chame de santo porque um dia eu ainda posso me casar. Então ele fazia essa questão, não que ele colocasse o casamento como um pecado, mas o fato de que ele pudesse deixar aquele caminho, que o pessoal chamava ele de santo porque ele era o frade menor, né? Porque ele estava fazendo aquela experiência, ele poderia fazer uma outra experiência. Francisco, o que significa Francisco, padre? É luz, é quem entende o cristianismo. Quem é que volta a fazer uma leitura da Bíblia e diz assim: agora eu compreendo quem é Deus. E ele compreende Deus segundo os critérios de Jesus Cristo. Por isso é interessante. Ele olha para Cristo e tenta imitar o tempo todo. Então, Francisco é quem busca imitar. Por isso que na ordem nós temos então esses dois santos, Francisco e Antônio. São Francisco é chamado homem evangélico. Ganha esse título porque conseguiu, buscou a vida inteira imitar Jesus Cristo. Por isso, buscou sempre viver o Evangelho. E Santo Antônio, doutor evangélico, porque conhecia muito bem o Evangelho. Então nós temos duas figuras importantes, tanto o doutor evangélico como o homem evangélico. E São Francisco é esse, que vai dizer assim pra gente: olha, eu busquei imitar Jesus Cristo, você também pode fazer. O gostoso é isso de São Francisco, ele diz: você também pode fazer. Olha como eu fiz, faça o mesmo. Existe um episódio da vida de São Francisco interessante. Ele está caminhando na rua e com fome. E ele vai encontrar então um pobre homem que tem um pedaço de pão.
e vai dizer para o homem assim: ei, você tem o pão e eu tenho a oração. Se você quiser, a gente reza e come seu pão. E no momento então eles fizeram a oração, comeram o pão, mas uma experiência tão grande de Cristo ali que eles fizeram, uma experiência mística muito gostosa, que no final eles disseram: eu encontrei Deus em você, e o outro falou também: eu encontrei Deus em você. Da mesma forma, Deus estava ali, no meio deles. Acredito que isso é o que nos ajuda São Francisco a dizer assim: Deus está no meio de nós, basta a gente olhar com os bons olhos. Olha segundo os critérios de Jesus Cristo. E aí a gente encontra cada vez mais o Deus que reflete no nosso coração. A gente sempre cresceu ouvindo que ele é o protetor dos animais, das plantas, né? E para São Francisco, Deus veio para todas as criaturas. Como São Paulo vai depois justificar, né? Toda criatura foi redimida no sangue de Jesus Cristo. E aí acredito que São Francisco dá esse toque. Não é só respeitar a criatura, não é só respeitar os pássaros, mas é encontrar, tanto nos pássaros, em todos os animais, tanto a história do lobo de Gúbio, quando ele vai fazer amizade com o lobo, né, que atacava as crianças em Gúbio, e depois ele amansa o lobo com a conversa dele e volta a amizade entre o lobo e a cidade. Mas isso é gostoso, São Francisco diz: nós somos todos irmãos, vamos viver como irmãos. São Francisco faz o convite de descobrir juntos, ele não dá uma resposta. Devemos viver assim como irmãos. Ele fala: não, vamos descobrir juntos como vivem os irmãos. E aí ele começa a viver junto com as criaturas. Ou seja, até os passos são capazes de louvar junto com São Francisco. Padre Santos, nós estamos numa região linda. Lindo, isso aqui é um vale lindo. O senhor estava me dizendo que aqui eram antigos feudos. Isso. Quando a gente pensa... No Brasil a gente não tem muito a ideia do que seria o feudo, né? A gente já está na idade, nos primórdios da Idade Média, e os feudos então eram as casas, as fazendas que estavam alastradas aqui ao redor da Assis. Então eram as antigas fazendas que produziam, aqui neste caso de Assis, produziam a oliva, né? O azeite e tanto as azeitonas para serem vendidas no feudo, quer dizer, para serem vendidas no burgo, que fica então acima da cidade. O burgo era onde estavam ali os soldados, as famílias mais ricas e nobres e os comerciantes estavam ao redor. Então a feira é em cima da cidade. E quando então vinha o período de guerra, as pessoas subiam para a fortaleza, onde estavam mais protegidos. Por isso ali era o lugar do burgo, onde estava mais a proteção. Porém, essas terras aqui eram os antigos feudos, onde o povo então trabalhava, os camponeses trabalhavam, as pequenas glebas, né, que eram os pequenos pedaços de terra que pertenciam àqueles que estavam trabalhando na terra dos seus senhores. Francisco de Assis, ele nasceu e morreu em Assis? Nasceu e morreu em Assis. Nasceu em 1182 e morreu em 1226. Então, o que temos é de uma leitura da vida de São Francisco que em um dado momento ele vai para o Oriente como missionário. E quando ele volta, então já está próximo da morte dele. Em 1226 já vem a morte dele, que ele morre em Santa Maria dos Anjos, que é a igreja onde ele reconstruiu, e depois vai ser levado para a igreja de São Jorge. Lá na igreja de São Jorge, depois ele é transladado para cá, para a Basílica. E aí então o último ponto é este lugar onde a gente está. E as chagas de São Francisco, Padre Santos? São Francisco vai receber as chagas no dia 17 de setembro. Isso é porque ele começou a fazer no Monte Alverne a chamada o trido da Santa Cruz,
Quando ele foi para o dia no dia da exaltação da Santa Cruz, ele foi para lá e começou a fazer esse trilho. Então no dia 17 de setembro, é a data então que a gente coloca, que ele então recebeu as chagas. O único que sabia que São Francisco tinha recebido as chagas até a morte era Frei Leão, que acompanhava ele o tempo todo, era um amigo. E quando São Francisco morre, aí sim, é que vem a comissão de Roma e examina e atesta que ele recebeu as chagas. Até então, naquele momento, São Francisco pedia então silêncio a Frei Leão sobre as chagas. Então permaneceu sempre um mistério. Até então que a comissão vem e atesta que ele recebeu. Então ele recebeu tanto as chagas das mãos, dos pés e a do peito. Muito a gente vê a imagem de Cimambue, uma imagem antiga, onde São Francisco, bem magrinho, com um livrinho no peito, e mostrando então as chagas da mão e do peito. Ai, padre, isso aqui é muito lindo. Quantas pessoas vivem aqui? Atualmente nós somos 50 frades, né, nesse convento. Embora está sempre chegando e saindo, né, é um renovamento. Porque os frades ficam por tempo. Como os frades são de diversas nações aqui, diversas nacionalidades, tem um tempo restrito para ficar. No mínimo 2 anos nesse convento. Atualmente nós somos 50, acredito que já devem estar chegando alguns frades da Espanha. É um lugar de peregrinação também, né? Um movimento enorme da igreja de visita ao túmulo, aos restos de São Francisco, e eu fiquei impressionada. Quanta gente, pessoas do mundo inteiro, né, padre? Acredito que São Francisco é essa figura que comove, mas mais do que comove, é fácil de identificar-se com o Francisco. Acho que isso é o gostoso, né? Da ideia de você pode se identificar com Francisco, ou porque você tem um desejo de viver como ele, segundo ele, ou porque você já está fazendo alguma coisa. Ele é sempre um movimento do pobre, né? Sempre de quem precisa, eu posso fazer alguma coisa por ele. E São Francisco está nessa busca. Senhor, que eu ame as pessoas antes que elas me amem. Que eu compreenda antes que elas me compreendam. Porque é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Isso aqui é uma lição de vida, é uma lição de amor acima de tudo. E eu sou muito agradecida a Deus por estar aqui, agradecida a São Francisco, de ter me dado a oportunidade de conhecer o Padre dos Santos e levar um pouco dessa história e tocar o seu coração. Muito obrigado por nos receber, que Deus te abençoe. Eu fico feliz, muito obrigado. Desejo a todo mundo felicidades, paz. Que o Espírito de São Francisco possa vos ajudar sempre a iluminar o coração e sempre dizer, existe um gosto de ser cristão. Que acho que isso é o que São Francisco está dizendo para nós. Tem um gosto, tem um sabor. Comece a viver, você vai sentir esse tempero na sua vida.